E aí galera, beleza? Aqui é o professor Fernando e hoje nós iremos dar continuidade às ideologias do século XIX. Especialmente iremos falar sobre o movimento ou filosofia ou movimento político filosófico chamado de anarquismo. Mas antes de começarmos, dê o seu like, compartilhe o canal e inscreva-se no canal. Você está assistindo? Não só veja, se inscreva. Tá? Compartilhe, beleza? Vamos para a aula. Hoje é um assunto de extrema importância para compreender de onde veio as ideias anarquistas e como ela se formou dentro da nossa sociedade. Essas ideologias do século XIX, nós já vimos em aulas anteriores falando sobre o quê? Liberalismo, falamos sobre socialismo utópico, falamos sobre socialismo científico. E hoje, frisar bem, vamos falar então do que vem a ser o anarquismo. O anarquismo é uma corrente que vai surgir, um movimento filosófico que vai surgir no século XIX, tá? Esse anarquismo vai pregar o quê? A supressão de toda forma de governo, defendendo a liberdade geral. Esse movimento, tá, surge no século XIX, liderado pelo filósofo e político inglês William Gooding, que sugere um novo sistema político e econômico distinto do sistema capitalista. Para Gooding, a sociedade poderia viver sem as leis e restrições de um governo. Dessa maneira, poderia atingir o equilíbrio por meio das liberdades do indivíduo, representando um estado de sociedade ideal. Gooding, então, propunha princípios baseados no fim da propriedade privada e da divisão de classes sociais. Ele também sugeria o fim do Estado e das instituições em geral. A gestão iria ocorrer mediante a ausência de autoritarismo, opressão e dominação. Essas ideias, fim da opressão e dominação, vivemos num mundo contemporâneo onde eu tenho uma grande crise social, uma grande crise econômica, uma grande crise política, o anarquismo surge então como uma ideia de alternativa para a sociedade. E então podemos falar que o anarquismo é uma filosofia política, galera, que em favor da liberdade individual repudia toda forma de autoridade. Lembramos que a palavra anarquia deriva dos termos gregos ar, não, mas arque, governo, e significa literalmente ausência de governo. No senso comum, a palavra anarquia é usada como sinônimo de quê? De bagunça, caos, violência. Porém, os pensadores da anarquia pensadores do movimento anarquista não negam o desenvolvimento e a ordem social, mas acreditam que são possíveis de serem alcançadas sem um Estado, sem um governo, sem um monopólio do poder. Isso de acordo com Norberto Bobbio no livro dele Dicionário de Política. O anarquismo, então, é uma teoria política que rejeita o autoritarismo e luta por uma sociedade melhor com base na liberdade, cooperação e igualdade. O anarquismo acusa o poder estatal de se legitimar a partir da opressão e da dominação, impor a propriedade privada, concentrar privilégios e riquezas para uma minoria da população. Os anarquistas não rejeitam política em si, mas sim a política institucional burguesa, que se considera um espaço corrupto onde se perde a autonomia individual. Os anarquistas acreditam que o ser humano, por natureza, é capaz de viver em liberdade e harmonia. Portanto, defende que organizações sociais e econômicas voluntárias devem substituir instituições autoritárias e coercitivas estatais existentes. Beleza? Lembramos aqui que nós estamos falando de anarquismo e a função da história, a função do historiador é apresentar para você, para apresentar para aquele que está assistindo, o que vem a ser o anarquismo como ideologia de pensamento do século XIX. Beleza? O anarquismo, então, rejeita toda forma da medida que venera a fonte de males humanos, seja de tal autoridade terrestre ou divina. Como consequência, os anarquistas tendem a recusar também qualquer religião enquanto ideologia, porque é uma forma de dominação. O Estado e sua organização burocrática é o órgão repressivo por excelência, pois priva o indivíduo de toda a liberdade, nega-lhe o direito de decidir sobre a própria vida, impondo-lhe uma série de obrigações e de comportamentos as quais o indivíduo não pode julgar. Do mesmo modo, o Estado é o principal inimigo dos anarquistas por ser considerado o criador e mantenedor da ordem econômica capitalista. Beleza? O anarquismo é caracterizado pelas seguintes características.
liberdade e autonomia do indivíduo, propriedade coletiva, autogestão na forma de governo, autodisciplina e responsabilidade, educação libertária, harmonia e solidariedade. Pessoal, mas eu já vi várias gente escrever esse símbolo anarquista nas paredes, em prédios públicos, tá? Qual o significado, então, do símbolo do anarquismo? A letra A vem, então, da palavra anarquia, que em muitos idiomas, sobretudo em línguas europeias, tem origem do latim e começa com a mesma vogal. A letra O simboliza ordem e faz referência a uma frase do pensador político Pierre-Joseph Proudhon, um dos grandes teóricos do anarquismo, que diz o seguinte: anarquia é ordem, por isso, A de anarquia, O de ordem, beleza? Só que aí nós temos um conjunto de pensadores, conjuntos de filósofos que vão defender a ideia anarquista. Tá, começamos então por Piotr Kropotkin, anarco-comunista. Quem era ele? Nascido numa abastada família nobre da Rússia, Kropotkin é considerado por muitos o fundador do anarco-comunismo pacifista. Geógrafo, tinha uma visão racionalista e organizada do anarquismo, em que violência e os símbolos do anarquismo, como a bandeira negra e a caveira, deveriam ser deixados de lado. De tendência mutualista, o anarquista russo abominava a violência e acreditava no mundo sem desigualdades, baseado na dissolução do Estado e na cooperação voluntária e mútua entre homens livres, onde o salário não seria o relevante e as ações sociais se pautassem na necessidade popular. Esse é o pensamento de Piotr, ok? Outro, muito conhecido em vários livros didáticos, Pierre-Joseph Proudhon, né, que defende uma linha mutualismo. Também ligado ao pacifismo, Proudhon foi economista e teórico político e carregava uma descrença na revolução violenta, acreditando a desobediência civil como método correto. Como dos fundamentadores de termos base do anarquismo, mutualismo, cooperativas de crédito e federalismo, ele foi um dos primeiros a se autodeclarar anarquista, sendo chamado de socialista utópico por Marx, de quem era muito próximo. Proudhon escreveu diversos textos sobre a propriedade privada, chegando à famosa frase: a propriedade é um roubo. De tendência pragmática, sua ideologia seguiu o objetivo de encontrar alternativas cabíveis à realidade capitalista, defendendo a criação de cooperativas e um banco operário. Entretanto, suas obras não sobreviveram às oposições do próprio movimento. Afinal de contas, ele não vai para aquela linha radical, ele vai para aquela linha mais pacifista, ok? Já, mais conhecido, mais falado, Mikhail Bakunin, coletivismo. Um dos maiores nomes do anarquismo, o revolucionário russo, tinha como princípio norteador a noção de liberdade, onde os militares de esquerda deveriam lutar sem cair na armadilha de se tornarem os próximos tiranos. Assim, teve uma forte desavença com quem? Com Karl Marx, lá do socialismo científico, que era seu amigo pessoal, criticando o autoritarismo da proposta socialista. Qual autoritarismo? A chamada ditadura do operariado. Sua principal contribuição foi a conceitualização de coletividade, que é vista por ele como elemento essencial da liberdade. Na visão coletivista, que é bastante crítica a Proudhon, indivíduo e sociedade são categorias defensáveis e com relações. E Bakunin propõe uma análise dialética que permita o entendimento da sociedade capitalista com o objetivo de destruir o Estado e a propriedade privada. Outro que destaca-se no pensamento anarquista é Levi Tolstói. É um tipo de anarquismo cristão. Entrando para a história como um dos maiores escritores da Rússia e do mundo, Tolstói foi também um teórico do anarquismo. Partindo de uma teologia política, ele acreditava que a corrente como realidade social, sem desigualdades e baseadas na humanização das relações, era um elemento básico para a leitura dos evangelhos. A singularidade do russo está na superação da esquerda cristã do século XIX, que defendia o fim da estrutura sem criar alternativas. Enquanto Tolstói era a favor do fim da sociedade ortodoxa com o objetivo de atingir um governo soberano de Deus, com princípios anarquistas. Pacifista,
vegano, ele entendia que um dos principais problemas da Rússia era a dominação da população civil por Estado fundido à Igreja. E aí temos que lembrar que Tolstói viveu numa Rússia czarista. Eu tenho que lembrar do contexto em que o pensador, o filósofo, recebe a influência do meio em que ele vive. Ok? Outro, nós temos aí Enrico Malatesta, voluntarismo. E com mais de 60 anos de militância anarquista, é difícil estabelecer o pensamento conciso do autor. Um dos principais elementos necessários é Malatesta, que era essencialmente pragmático. Não tinha o objetivo de ser um teórico da política. Ele foi um importante agente político em favor de greves e insurgências na Itália. Defensor da noção pura de anarquismo, ele defendia não só o fim do Estado, mas o fim dos governos e, portanto, da ordem padronizada. A sociedade anarquista seria baseada na ação voluntária. Negando as correntes hiperracionalistas e futuristas no anarquismo, Malatesta defendia que é impossível se fundamentar uma sociedade sem moral e que ela não deveria ser um alvo em si dos anarquistas. Ou seja, mais do que querer um mundo sem moral, era necessário extinguir a moral burguesa e fundamentar uma comunidade em que todos seriam legitimados pela cooperação interna deles. Um outro que nós temos aqui influência no Brasil é José Oiticica, o anarquismo no Brasil, mais conhecido também como um profissional das letras do que teórico do anarquismo. Oiticica entrou para a história do Brasil por suas atuações em São Paulo em nome da melhoria de vida dos trabalhadores e a criação de uma comunidade autônoma e igualitária. Deixou sua marca durante a greve geral de 1918, inspirada na Revolução Russa. Além disso, foi jornalista, dramaturgo e poeta, criando e mantendo veículos que defendiam a arte e discussões políticas do anarquismo. Oiticica também tem relevância na história da educação, pois foi um dos principais nomes da organização de escolas anarquistas do ABC, em que uniu necessidades populares dos operários a quem ensinava com os princípios da sociabilidade anticapitalista. Desenvolveu um projeto de ensino e alfabetização verdadeiramente revolucionário. E nós temos Sergei Nechayev, anarquismo e nihilista. Um dos nomes mais renegados do anarquismo, Nechayev, integrou em sua espécie a escola conhecida como anarquismo nihilista, que ao mesmo tempo que não via sentido inexorável em nenhuma instância da vida, também negava uma forma única e funcional de realizar uma revolução. Para ele, a ordem era fomentar a mudança utilizando qualquer meio necessário. Ou seja, violência política e terrorismo eram opções. Destaca-se aí a figura de uma mulher, Emma Goldman, anarca-feminismo. Nascida na Lituânia, Goldman foi um importante fomentador de movimentos trabalhistas na América do Norte e creditada pela relevante união entre anarquismo e feminismo. Escreveu sobre temas diversos como capitalismo, as prisões, liberdade de expressão, aborto, contracepção, militarismo, casamento, amor livre, educação, homossexualidade. Sempre carregava um livro consigo, sabendo da possibilidade de ser injustamente presa. Uma das pioneiras da luta pela emancipação das mulheres nos Estados Unidos e Canadá, ela é responsável por diversos ensaios e conferências que reuniam milhares de pessoas. Nunca separou a questão de gênero da questão de classe, associando sua luta de emancipação às questões sindicais, laborais e legais. Massa, hein? E aí eu tenho Buenaventura Durruti, anarco-sindicalista. Esse importante sindicalista espanhol foi um dos principais líderes de esquerda durante a resistência contra Franco, ditador espanhol, lá na Guerra Civil Espanhola, tá? Comandando milhares de pessoas numa coluna que foi o maior agrupamento militar do período. Um esmo crítico às estruturas engessadas da esquerda e ao pistoleirismo patronal das centrais sindicais espanholas. Durruti destacou-se na Confederação Nacional de Trabalho de caráter anarquista. Seu papel operacional ganhou destaque na formação das milícias anarquistas que colaboraram com os republicanos no combate ao fascismo. Nunca escreveu nenhum tratado sobre o anarquismo e não dedicou, né? E não se dedicou a nenhuma teoria. Mas sua atuação e seu legado
são reconhecidos pelos grandes anarquistas, principalmente por serem de ordem humilde, trabalhar como operário e organizar a insurgência armada. E, é claro, Nestor Makhano, plataformista. O importante organizador militar da Ucrânia, marcou a história do anarquismo por seu confronto direto não apenas com os czaristas e conservadores, mas também com os antigos aliados comunistas durante a Guerra Civil na Rússia. Contra o autoritarismo de Lenin, comandou a Revolução Ucraniana, onde a partir das ideias anarco-comunistas desenvolveu uma comunidade com pretensões igualitárias. Quando foi exilado na Rússia durante os expurgos bolcheviques, se deu conta do nível de desorganização de sua unidade, fazendo-lhe refletir e esclarecer a doutrina plataformista. Segundo Macron, faz necessário um nível organizativo e disciplinar sério para o sucesso do projeto anarquista, ou seja, a estruturação prática militar faz parte do projeto de emancipação em que a unidade de libertação possui coesões ideológicas e de projeto, mas alguém dita as ordens táticas, fazendo o anarquismo na luta de classes não uma questão episódica, mas um fator relevante. E aí, galera, quando falamos desse anarquismo, quando falamos de ideologias e observamos que esse movimento anarquista ele teve influência e influencia até hoje no movimento sindical, influencia até hoje na sociedade contemporânea em pleno século XXI, é porque alguma coisa podemos tirar de proveito, ok? Tanto do socialismo, quanto do anarquismo, quanto do liberalismo. A função da história é te apresentar as ideologias. O outro lado é seu, pesquise, leia, busque conhecimentos. Mas lembre o seguinte, todas essas ideologias irão influenciar todas as revoluções que irão ocorrer no século XIX, que é o tema das nossas próximas aulas, beleza? Se gostou do vídeo, dá o seu like, compartilha, inscreva-se. História é pesquisa, história é vida, a história é fácil. Até a nossa próxima aula. Fui!